Pouco depois da meia-noite, enquanto o Brasil celebrava a virada para 2026, algo incomum acontecia nos bastidores do maior sorteio do país. Pela primeira vez, desde a criação da Mega da Virada, o resultado não foi divulgado no horário esperado. O que deveria acontecer por volta das 22 horas simplesmente não aconteceu. As horas passaram, a madrugada avançou e o anúncio oficial só veio na manhã do dia 1º de janeiro, após mais de 12 horas de espera. A explicação divulgada foi técnica: ajustes operacionais, necessidade de validação de dados, volume excepcional de apostas. Tudo dentro do previsto, segundo os responsáveis. Mas esse atraso expôs algo que quase ninguém percebeu naquela noite. Ele revelou a verdadeira escala do evento que estava acontecendo. O prêmio anunciado foi histórico: R$ 1.991.356.286,52. 6 apostas dividiram esse valor, garantindo pouco mais de R$ 181 milhões para cada ganhador. Um marco absoluto na história das loterias brasileiras. Mas para entender quem realmente saiu ganhando naquela noite, é preciso parar de olhar apenas para os vencedores e começar a seguir o caminho completo do dinheiro movimentado ao longo de todo o processo. A Mega da Virada não é apenas um sorteio, ela é o maior exemplo de um modelo econômico baseado na esperança. Um sistema em que o produto vendido não é um bem físico, nem um serviço, mas a possibilidade de mudança instantânea de vida. Estatisticamente improvável, mas emocionalmente irresistível. Em 2026, esse modelo atingiu seu ápice. Segundo dados oficiais divulgados após o encerramento das apostas, o volume total arrecadado ultrapassou a marca de R$ 3 bilhões. Para colocar esse número em perspectiva, estamos falando de um valor maior do que o orçamento anual de muitas cidades brasileiras, concentrado em poucas semanas. E aqui surge a pergunta central que quase ninguém faz enquanto preenche um volante de R$ 6. Se o prêmio distribuído foi de pouco mais de R$ 1 bilhão, para onde foi o restante desse dinheiro? A resposta está na própria estrutura da loteria. Do ponto de vista matemático, menos de 44 centavos de cada real apostado retornam ao prêmio bruto. O valor restante é redistribuído conforme regras estabelecidas por lei. Parte significativa é destinada à Seguridade Social. Outra parcela vai para a segurança pública. Há ainda repasses para fundos ligados à educação, ao esporte e à cultura. Na prática, o sistema funciona como um dos mecanismos de arrecadação mais eficientes já criados. Ele não depende de fiscalização, não gera inadimplência e não enfrenta resistência social. Pelo contrário, milhões de pessoas fazem fila para participar voluntariamente, motivadas por um único fator: a esperança. A probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta simples é de uma chance em mais de 50 milhões. Para visualizar isso, imagine um estádio lotado com 50 milhões de pessoas e apenas uma sendo escolhida ao acaso. As chances de essa pessoa ser você são exatamente as mesmas de acertar as 6 dezenas. Ainda assim, o cérebro humano não foi projetado para lidar bem com probabilidades extremas. Ele responde muito mais a estímulos emocionais do que a cálculos estatísticos. Quando o número de R$ 1 bilhão aparece na tela, a lógica cede espaço para a pergunta inevitável: e se fosse comigo? Esse efeito se intensifica em contextos de dificuldade econômica. Para muitas famílias, a loteria deixa de ser apenas entretenimento e passa a representar uma saída simbólica de uma realidade financeira apertada. Estudos em finanças comportamentais mostram que, proporcionalmente, as camadas de menor renda comprometem uma fatia maior de seus ganhos com apostas do que as mais ricas. Do ponto de vista estrutural, isso cria um fluxo constante de recursos da base da pirâmide econômica para os cofres públicos, mediado por expectativa e entretenimento. Mesmo assim, vencer o sorteio não garante tranquilidade. Existe um fenômeno amplamente documentado, conhecido como a maldição do ganhador. Estima-se que uma parcela significativa dos vencedores de grandes prêmios perde a maior parte do dinheiro em poucos anos. O motivo raramente é apenas má sorte. Na maioria dos casos é despreparo.
Receber centenas de milhões de reais sem ter passado pelo processo de construção patrimonial costuma resultar em decisões impulsivas, investimentos mal orientados, pressão social intensa e perda de privacidade. O dinheiro que parecia libertador pode rapidamente se transformar em fonte de estresse, conflitos familiares e isolamento. Além disso, há a dimensão tributária. Mesmo que o prêmio anunciado já seja líquido para o ganhador, uma parte expressiva da arrecadação total já foi retida ao longo do caminho. O sistema arrecada nas apostas, arrecada antes da liberação do prêmio e volta a arrecadar quando o novo milionário passa a consumir, investir ou movimentar esse dinheiro na economia real. O atraso histórico do sorteio de 2026 também revelou um limite técnico importante. O volume de apostas foi tão elevado que a infraestrutura precisou de tempo adicional para processar os dados com segurança. Não se tratou de conspiração, mas de excesso de demanda. A narrativa de um prêmio bilionário levou o sistema ao seu ponto máximo de utilização. Enquanto milhões de pessoas discutiam se os números sorteados eram justos ou não, a maior parte do resultado financeiro daquele evento já estava definida semanas antes, nas planilhas de arrecadação. Para entender por que a Mega da Virada funciona exatamente dessa forma, é preciso olhar para a história das loterias no Brasil. Desde sua origem, elas nunca foram pensadas apenas como entretenimento. Surgiram como instrumentos de financiamento indireto, especialmente em períodos em que o Estado precisava arrecadar sem aumentar impostos tradicionais. Ao longo das décadas, o modelo foi sendo aprimorado não para aumentar as chances do jogador, mas para maximizar previsibilidade de arrecadação. Prêmios elevados não são apenas atrativos emocionais, eles são ferramentas estatísticas. Quanto maior o valor exibido, maior o volume de apostas, mesmo que a probabilidade permaneça inalterada. Esse padrão não é exclusivo do Brasil. Loterias nacionais em países como Estados Unidos, Reino Unido e França seguem lógica semelhante. A diferença está na forma como o jogo é apresentado. Em alguns mercados, a loteria é tratada abertamente como um imposto voluntário sobre o otimismo. Em outros, ainda é vista principalmente como oportunidade. Sorteios acumulados se tornaram eventos midiáticos porque concentram atenção. A atenção se converte em apostas, e apostas se convertem em arrecadação previsível, independentemente de quem ganhe. Quando o prêmio atinge a casa do bilhão, o cérebro deixa de comparar probabilidades e passa a comparar narrativas. Histórias de vencedores são amplificadas. A massa de perdedores permanece invisível, diluída em estatísticas. Esse mecanismo é tão eficiente que mesmo pessoas com alto nível de escolaridade participam, não por ignorar a matemática, mas por aceitarem conscientemente uma chance mínima em troca de um alívio emocional temporário. A aposta se torna menos sobre ganhar e mais sobre sonhar. A Mega da Virada, nesse contexto, é um produto perfeito. Ela oferece esperança concentrada, prazo definido e promessa clara. Tudo isso com risco individual aparentemente baixo, mas impacto coletivo gigantesco. Enquanto isso, caminhos reais de construção de patrimônio raramente recebem o mesmo destaque. Educação financeira, investimentos de longo prazo, empreendedorismo e juros compostos são processos lentos, silenciosos e pouco emocionais. Eles não geram manchetes, não param o país e não oferecem gratificação imediata. Nada disso significa que jogar na Mega da Virada seja errado. O problema surge quando o jogo passa a ser visto como estratégia financeira e não como entretenimento. Quando a exceção vira plano, o risco deixa de ser apenas matemático e passa a ser estrutural. No final, o sorteio de 2026 cumpriu exatamente sua função. Distribuiu um prêmio histórico, financiou políticas públicas e movimentou a economia. Mas também deixou uma lição clara. O sistema é desenhado para funcionar perfeitamente para quem o opera, não para quem depende dele para mudar de vida. A pergunta que fica não é se você vai ganhar no próximo sorteio. A pergunta real é quando você vai parar de apostar sua esperança em eventos de probabilidade extrema e começar a construir caminhos baseados em conhecimento, estratégia e geração de valor.
Porque na matemática da vida real, o cassino nunca joga para perder. E a única forma garantida de vencer esse jogo é entender como ele funciona, ou simplesmente decidir não jogar.